Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos da Administração. Eu sou a professora Adriana Franzoi Wagner. Nessa aula, aprenderemos sobre as habilidades da administração, também papéis administrativos e a nossa competência administrativa. Então, venham comigo. Basicamente, começando pelas nossas habilidades, né, o desempenho administrativo, ele mostra fortemente e independentemente de habilidades que os administradores devem ter e dos papéis que assumem em função das contingências, né, dos locais, das situações. As habilidades da administração, por si só, são aptidões específicas para transformar conhecimento em ação. Então, conhecimento em ação é basicamente a teoria com a prática, que resulte no desempenho desejado para o alcance dos nossos objetivos. Aqui o nosso queridinho, a nossa queridinha palavra objetivos, né? E existem 3 tipos de habilidades necessárias, segundo Robert Katz, para que o administrador possa atuar eficazmente no processo das suas atividades, que são elas: as habilidades técnicas, que estão relacionadas ao desempenho de funções ou trabalhos especializados dentro da organização e consistem no conhecimento, nos métodos técnicos, né, por si só já fala a palavra técnica, e equipamentos para a realização de tarefas específicas. Então, é algo puramente técnico, né? Já as habilidades humanas, que é a nossa segunda habilidade, elas estão relacionadas com o tratamento de pessoas, né? Por si só ela já fala, né? A gente vai lembrar, humanas, né? Consistem na capacidade e no discernimento para trabalhar com pessoas, compreendendo suas atitudes e motivações, exercendo assim a liderança organizacional necessária, né? Por exemplo, quando uma empresa existe num local conflito, né? Eu coloco lá uma pessoa para medir aquele conflito entre equipes, entre pessoas, né? Então, aqui, basicamente, essa pessoa que exerce esse papel de mediadora na organização, de solucionadora de conflitos, ela tem basicamente muita habilidade humana, tá? E a nossa terceira habilidade, que é a conceitual, ela está relacionada à capacidade de ver a empresa de maneira total, então de forma sistêmica, né, o todo. Consiste na capacidade de compreender as complexidades da organização de modo global e promover ajustamento do comportamento dos participantes em que nela existem, tá? Os administradores, além dessas habilidades, devem desenvolver o conhecimento aplicado dentro de cada uma delas, para que se tornem eficazes, tá? Ou seja, o administrador deve ser alguém que dirija as atividades de outras pessoas, então ele tem que ter o conhecimento também de outras habilidades, de outras pessoas. Caso algum dia essa pessoa falte, né, e a falta dela faça muita, de fato, tenha muita importância, ela pode, né, substituir. Claro que ela não vai substituir totalmente aquela pessoa, mas ela está ali para aquele eventual momento, né, que a função dela não será exercida, tá? E também assuma a responsabilidade de alcançar determinados objetivos por meio da soma dos esforços, tá? Então, aqui, basicamente, nós temos as nossas habilidades gerenciais com os nossos diversos níveis, que nós já estudamos em outra aula. Então, basicamente, no meu nível estratégico, que são lá os que tem o presidente, os vice-presidentes, as diretorias, basicamente estão envolvidos com a faixa de maior quantidade, digamos assim, das habilidades conceituais, tá? Bem como as habilidades humanas. Já as habilidades técnicas, verifiquem aqui, ó, é bem pouquinho, né? Porque basicamente o técnico é outra área que precisa, né, tê-la, né, com mais profundidade, com mais exatidão, com uma quantidade maior. Já no nosso nível gerencial, que são os nossos gerentes, supervisores, que são as pessoas que fazem exatamente a aplicação da execução das tarefas, né, que a linha operacional vai realizar, elas precisam ter também aqui, ó, muitas habilidades humanas, uma parte das técnicas, porque se elas também não souberem as técnicas, como que elas poderão cobrar da linha abaixo que está ela, do operacional? Então, elas precisam também ter esse conhecimento técnico daquilo que deveria ser produzido, por exemplo, né? E a conceitual já numa linha um pouco menor. Já a nossa linha aqui, nível operacional das equipes e de quem executa, propriamente, né, dito, né, lá quem está na linha de frente da operação, eles são que mais precisam ter as habilidades técnicas, né? Aqui, ó, o nosso percentual, né? Do nosso quadrante aqui, ó. Humanas também, porque eles lidam com os gerentes, né? E conceitual, um pouco menor. Eles precisam saber o que do conceitual aqui? Dos objetivos empresariais, né? Da missão, da visão, dos valores, das políticas da empresa. São essas informações que eles precisam ter. Mas, basicamente, a nossa linha operacional tem que ter a visão, a habilidade técnica, tá? Então, aqui, separado por quadrante, para a gente conseguir verificar aqui num formato melhor, tá? A distribuição. Os papéis administrativos, conforme Mintzberg, que é, né, um autor canadense, nascido em 1939, ele se formou em engenharia pela Universidade de Montreal e tornou-se PhD em Sloan School Management, do MIT. Mintzberg é tido no mundo como um dos maiores
especialistas em estratégia empresarial, desenvolvendo um amplo trabalho na área da gerência corporativa. Mintzberg, ele fala em seus estudos, né, que começou a ganhar visibilidade lá na década de 70, que quando o estudo é realizado com grandes executivos, ele concentrou em analisar as atividades com os gerentes que realizavam e o que eles faziam, com o que conversavam, como se comunicavam, quanto tempo passavam trabalhando sozinhos, etc. E aí, nesse estudo, serviu para a definição de 10 papéis gerenciais, que foram divididos em 3 grandes grupos. Então, esses 3 grandes grupos são papéis interpessoais, papéis informacionais e decisoriais. Vejamos agora a classificação interna de cada um deles. Nos papéis interpessoais, basicamente são desempenhados para o relacionamento interação com outras pessoas. São 3 os papéis interpessoais existentes que Mintzberg criou. O de chefe, em que o administrador se coloca como representante da organização no que se refere aos princípios, missão, visão, valores. O outro de líder, em que o administrador contrata, motiva os colaboradores e trata do processo comportamental da equipe. Então, ele é o líder naquele momento, né? Delegação, em que o administrador se envolve no tratamento com pessoas de fora da organização de modo regular, né? Para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, por exemplo, com os clientes, né? Ele lida ali de forma regular. Aqui nós podemos classificar como um administrador que interage nesse processo aqui interpessoal. Já na outra grande macro área, são os papéis informacionais, desempenhados ao trocar e processar informações. Também são 3 os tipos dos papéis informacionais que o administrador deve desempenhar. Como papel como monitor, acompanha ativamente o ambiente para obter informações que sejam relevantes para o desempenho da organização. Como disseminador, em que as informações importantes são colhidas do ambiente, são transmitidas às pessoas adequadas da organização. Então, ele soube de informações e vai replicar exatamente para aquelas pessoas envolvidas daquela área. E como um interlocutor, em que as informações de alta significância, né, ou respostas esperadas, são dadas em nome da empresa. E aí, nesse papel informacional, ele faz o processamento, né, ele ativa e ele faz a consideração como um administrador que intercambia e processa a informação. Então, ele intercambia e processa essa informação aqui. Basicamente, em suma, é esse o objetivo do papel informacional. Já nos papéis decisoriais, por exemplo, ela tem um desempenho quando os administradores tomam decisões. Então, o seu nome já lembra aqui, né? Decisão, decisoriais. E são 4, né? Nós já vimos 6 delas, agora temos mais 4. O empreendedor, em que o administrador procura por oportunidades de que a organização possa se valer e toma ação para isto. Do papel de solucionador de conflitos, né, que é muitas vezes difícil na organização, onde ele precisa resolver conflitos internos e externos da organização. De alocador de recursos, onde determina como os recursos, né, dinheiros, equipamentos, instalações e outros tantos, serão distribuídos entre as várias áreas da organização, né? Então, para cada local, setor, existem necessidades específicas e diferentes. E como negociador, onde ele se ocupa em operar acordos e contratos no melhor interesse da organização por causa das informações e autoridade necessária para tal. E, em suma, o papel decisorial do administrador, ele se utiliza de informações nas suas decisões. Então, ele sabe de informações e irá trabalhar com elas dentro da organização, tá? Vejamos agora um quadro onde o papel do administrador representa aqui, né, os papéis estão representados aqui, bem como as divisões e também as suas atividades específicas, tá? Então, temos lá o interpessoal, como vimos, né? Na representação, ele assume deveres cerimoniais, simbólicos, representa a organização em eventos, né? Assina documentos, então, é o papel de político, né? Ele representa a organização. Interpessoal de liderança, ele dirige, motiva pessoas, treina, aconselha e orienta, e se comunica também com os subordinados. É o papel do líder mesmo, né? Delegação, mantém redes de comunicação dentro e fora da organização. Usa malotes, telefonemas, reuniões. Hoje em dia nós temos o Skype e outras tantos processos de comunicação, né? Já no nosso informacional, nós temos lá a monitoração, que manda e recebe informações, lê revistas, relatórios, mantém contatos. Então, ele tem toda essa articulação dessas informações por meio desses meios de comunicação aqui. Na disseminação, ele envia informação para os membros de outras organizações, memorandos, relatórios, telefonemas, contratos, né? E outras tantas informações conforme a sua organização, tá? Como papel de porta-voz, transmite informações para pessoas de fora através de conversas, relatórios e memorandos.
E no decisorial, como ele é um empreendedor, muitas vezes ele inicia projetos, identifica novas ideias, assume riscos, delega responsabilidades de ideias para outros, entre outros, tá? Na linha de resolução de conflitos, né? Ele toma uma ação corretiva em disputas ou crises, resolve conflitos entre os subordinados, adapta o grupo a crises e a mudanças. Então, aqui, tanto de forma interna como externa. Na alocação de recursos, ele decide a quem atribuir recursos, programa, orça e estabelece as prioridades, né? Possivelmente, na sua organização, existe lá uma pessoa, por exemplo, que ela faz anualmente ou semestralmente, dependendo de como ela funciona, o orçamento para o próximo semestre ou o próximo ano, né? Então, ela está aqui também nessa linha. Ela vai alocar os recursos financeiros conforme as necessidades de cada setor do departamento, né? E também como papel de negociador, né? Que ele representa os interesses da organização em negociações com sindicatos, vendas, compras, financiamentos, bolsa de valores, enfim, né? Todo esse processo aqui, tá? Já para a competência administrativa, né, a palavra em si, vamos estudar então a palavra, né? Ela tem um impacto de exigências, além das funções já estudadas do nosso planejamento, organização, direção e controle administrativos, entre as funções administrativas. Então, na junção, uma competência administrativa é um conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes que uma pessoa necessita para ser eficaz num vasto campo de funções administrativas, em função, né, de vários tipos de organizações, tá? Algumas competências pessoais para o sucesso gerencial estão listadas na sequência. Então, como nós podemos perceber, né, tanto as nossas unidades anteriores estudadas como as futuras, elas têm todo esse envolvimento, né, das diversas áreas em cada aula. Então, é importante você assistir também todas as aulas para entender o contexto geral. Então, quais são elas, né? Liderança é uma delas, que é a habilidade que influencia outros, né, na realização, né, a realizar tarefas. Alta objetividade, que é a habilidade de avaliar a si mesmo realisticamente, né? Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem se autoavaliar, elas fazem uma análise muito desproporcional daquilo que, de fato, é real. Pensamento analítico, que é a habilidade em interpretar e explicar padrões em informações, por isso analítico. A flexibilidade comportamental, que é a habilidade em modificar o comportamento pessoal para alcançar uma meta. Tá? Então, eu modifico o meu comportamento para que, de fato, consiga atingir aquela meta. Na comunicação escrita, é a habilidade de conseguir escrever, né, claramente. Muitas pessoas conseguem se transmitir, né, de forma por escrito, por exemplo, né? Outras de forma, por exemplo, pessoal, né? Que é a habilidade em criar uma boa impressão e instigar confiança. Ou na oralidade, né? Na verbal, que é a habilidade de expressar claramente ideias em apresentações orais. Na resistência ao estresse, que é a pessoa que tem aquela habilidade em realizar tarefas em condições super estressantes, né? Tem pessoas que têm aquelas pilhas de atividades para fazer na sua mesa, vários e-mails para responder no dia, e ela só consegue trabalhar melhor, né? Sob pressão. Então, também é uma habilidade aí. E tolerância à incerteza, que é a habilidade em produzir em situações adversas, né? Das mais diferentes possíveis. Todo o objetivo das habilidades e competências administrativas se apoia na aprendizagem definida como qualquer mudança de comportamento como resultado da experiência. Com efeito, a aprendizagem é também uma habilidade que consideravelmente afeta o crescimento e o desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa. Possivelmente seja a habilidade mais importante e a mais difícil de ser desenvolvida por um administrador. Então, deixo aqui até mesmo esse pensamento para você como futuro administrador que será, ou como alguém que trabalha com essa função nessa área, ok? Desejo a você bons estudos. Aqui está a nossa referência da aula utilizada, que foi Reinaldo da Silva. Se você quer complementar o que eu acabei de falar aqui, leia o capítulo inteiro indicado lá em nossa rota. Bons estudos e até a próxima aula.